Programação do Santos está na tela. O Santos treina hoje às 15h30, né, Jordão? 15h30 hoje, 10 da manhã na quinta-feira, 16 horas na sexta-feira e Vila Belmiro também às 16 horas no sábado. O Santos entra em campo contra o Fortaleza. Jordão, e esse peixe, hein, Jordão? Hoje o treinador Juan Pablo Vojvoda já começará a esboçar o Santos para a partida contra o Fortaleza, Jordão. A partir de hoje, nós teremos ali indícios de quem começará como titular a partida contra o Fortaleza. Seus palpites, Jordão. Claro, ainda não dá para a gente cravar aqui qual será o time titular. Estamos ainda utilizando a base do tato, né? Por exemplo, Escobar, muito provavelmente no lugar do Souza. O Zé Rafael volta como titular. A partir de hoje, nós começaremos a ter algumas certezas, Jordão. É verdade, até porque ontem o treino foi aquele famoso regenerativo, né? Então, taticamente falando, o Juan Pablo Vojvoda, ele não promoveu nenhuma atividade aos jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no jogo contra o Botafogo. E justamente hoje, a partir das 15h30, o Santos começa o seu plano de treinos visando o compromisso contra o Fortaleza. Lembrando que o Santos Futebol Clube geralmente coloca o seu treino em blocos, sendo o primeiro bloco ali da equipe testando alguma variação tática e o segundo bloco dos jogadores trabalhando técnicas, né? Trabalhando aqui fundamentos como finalização, passe longos e etc. Agora, com relação à equipe, o técnico Juan Pablo Vojvoda, ele tem duas certezas. A primeira é que o Zé Rafael volta à equipe, visto que ele já cumpriu suspensão no jogo anterior. E a outra é que ele não contará com o lateral esquerdo Souza. O jogador não poderá jogar essa partida, pois tomou o terceiro cartão amarelo. Com base nisso, a tendência natural, e até olhando o histórico do Juan Pablo Vojvoda, é que Zé Rafael retorne à equipe, seja na vaga do Victor Hugo ou talvez uma mudança tática que não é descartada nesse momento pelo Juan Pablo Vojvoda, porém mantendo uma linha com 4 defensores e também o retorno do Gonzalo Escobar à lateral esquerda, visto que ele era o titular da posição e na partida anterior o Souza acabou atuando por ali justamente por ser uma linha de 3 zagueiros. A dúvida agora fica com relação ao ataque, Marcão. Como armar esse Santos Futebol Clube para o ataque? Trazer de volta o Guilherme para a equipe, colocar o Álvaro Barreal na esquerda, Roleiser sendo o armador da equipe? Essas são algumas das dúvidas que o Juan Pablo Vojvoda terá que trabalhar no decorrer dos dias. Tá aí, eu acho que dá pra praticamente cravar que o Santos vai eliminar 3 zagueiros, Jordão. Não acredito que o Vojvoda repita 3 zagueiros, não deu certo jogando no Rio de Janeiro. Acho que ele vai voltar à linha defensiva com 4 homens por ali. Não acredito que ele vá com 3 zagueiros, né? Eu apostaria no Escobar pelo lado esquerdo, né? Eu apostaria no Escobar, apostaria no Zé Rafael no meio campo, à frente do Schmidt. Agora eu tenho uma dúvida, Jordão. É claro que nós estamos considerando, né, Jordão, que não exista nenhum problema físico, né? Nós estamos considerando que todos os jogadores que terminaram a partida contra o Botafogo, todos estão bem à disposição do treinador Vojvoda para o jogo de sábado. Sempre surge algumas surpresas nos dias posteriores às partidas. Então, estamos apostando que está todo mundo bem. Então, eu apostaria, Jordão, no fim dos 3 zagueiros, momentaneamente. Acho que ele não vai com 3 zagueiros. No Escobar, no lugar do Souza. Tá? Apostaria, Jordão, no Zé Rafael, voltando ao time no lugar do Victor Hugo. No Victor Hugo. E aí, Jordão, eu acho que o Zé Rafael vai fazer o papel do Victor Hugo ali como segundo homem de meio campo. E eu acho que o Guilherme vai começar no banco. Eu acho que ele vai colocar o Barreal como segundo atacante. O Lautaro tá mantido. O Guilherme no banco. E acho que o Victor Hugo, terceiro homem do meio campo. O Roleiser mais avançado. Eu tô acreditando aí num 4-4-2. Eu tô acreditando num 4-4-2 contra o Fortaleza. Victor Hugo mantido no time, Zé Rafael voltando ali como segundo homem, Victor Hugo, Roleiser, Barreal e Lautaro Dias. Agora, minha pergunta pra você é a seguinte, Jordão. É loucura imaginar o Lautaro Dias deixando esse time do Santos? Ou até pela movimentação do Lautaro, um jogador que corre muito, se movimenta demais, o Vojvoda continua apostando nele?
Eu vejo que o Vojvoda ele vai continuar apostando nele, Marcão, até porque o Tiquinho, seja o próprio Tassiano ou algum outro centroavante que o Santos tenha no seu elenco, ninguém convenceu ainda o Juan Pablo Vojvoda. Não à toa, desde a chegada do Lautaro Dias ao Santos, ele é o titular da equipe. Nenhum outro centroavante começou o jogo sendo o camisa 9 fixo do time, tirando o Lautaro Dias. Então, eu vejo que é o seguinte, Marcão, o Lautaro Dias, ele é 100%, quase 100% de garantia. Claro, se acontecer um problema físico, ele não vai ao jogo, porém, como um homem ali para fazer o diferencial no quesito da movimentação. Nós sabemos que ele tem ali as suas limitações técnicas com relação à finalização, muitas vezes também em domínio de bola, só que ele é aquele jogador que traz profundidade para o time. É só fazer um simples comparativo. Quando o Tiquinho Soares entrou no jogo contra o Botafogo, o Santos buscava mais uma parede do Tiquinho para os meio-campistas avançarem e conseguir atacarem o espaço nas costas da marcação. Quando o Lautaro Dias ele esteve presente no campo, o Santos fazia o quê? Uma espécie de facão. Ele abriu o espaço, o Souza cortava para dentro e conseguia atacar justamente as lacunas que eram deixadas pela equipe do Botafogo. Então, eu digo que sim, dá para apostar na continuidade do Lautaro Dias na equipe titular, mas não é muito por mérito, claro, do Lautaro Dias, e sim por falta de opções no elenco de Vojvoda. Ah, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão, L Bigodinho aqui no Varanda Futebol Debate. Luciana, grande abraço pra você, tá colocando aqui, oi Marcão e Jordão, é um prazer pessoas como vocês que não são da massa de manobra dos dirigentes do Santos. Obrigado, Luciana, obrigado pelas palavras, é verdade, é difícil, hein? Hoje é praticamente minoria, né, podemos dizer, quem não está ali envolvido com a gestão do Santos Futebol Clube na mídia, né? Isso é verdade, eu tenho muito orgulho disso, né? O Varanda tá aí desde 2019, a gente sem ligação alguma, e nunca teremos, podem me cobrar isso, nem com a gestão atual, nem com a gestão anterior que era do Rueda, nem com a futura gestão do Santos, não. Podemos sim ter bom relacionamento. Gostaríamos de ter um relacionamento melhor com a gestão atual do Santos, eles podendo vir aqui ao Varanda Futebol Debate, responder as nossas perguntas, né? Falarem de frente com o Varanda Futebol Debate. Gostaríamos muito, e volto a dizer, as portas do Varanda estarão sempre abertas a qualquer dirigente do Santos. Sempre, sempre. O Varanda nunca irá fechar as portas para nenhum dirigente do Santos. Somos contundentes nas críticas, somos diretos em trazer os nomes de quem criticamos, não ficamos aqui andando de lado, a gente fala aquilo que a gente tem que falar, mas nunca iremos fechar a porta do canal para nenhum dirigente do clube. Uma pena que muitos não têm coragem de vir aqui ao Varanda Futebol Debate, mas as portas e o convite está feito, sempre está feito. Eu disse isso na gestão Rueda, o Rueda terminou a gestão dele sem vir ao Varanda, fomos rebaixados, infelizmente. O Marcelo Teixeira já está terminando o segundo ano, não veio ao Varanda Futebol Debate, incomum entre os dois vieram nas eleições, os dois nas eleições participaram do Varanda Futebol Debate, ou seja, utilizaram o canal no momento que precisavam, e não tem problema nenhum, porque nós abrimos espaço para todos, né? Agora, quando chegaram na cadeira, não quiseram mais falar com o Varanda Futebol Debate, né? Então, e o Marcelo tem ainda um diferencial, né? Pouquíssimas coletivas do Marcelo, né, Jordão? O Rueda era um cara que pelo menos ali de 3 em 3 meses chamava uma coletiva. O Marcelo nem isso, né? O Marcelo Teixeira é um presidente que praticamente não fala com a imprensa segmentada, ou seja, ele só fala com o GE, ele só fala com a ESPN, só fala com determinados canais que cobrem o Santos muito à distância. Então eu digo para vocês claramente que o Rueda ainda era um pouco mais democrático, na minha opinião, do que o Marcelo Teixeira. O Rueda, pelo menos, de 3 em 3 meses, chamava uma coletiva. Era péssima a coletiva dele. Era muito ruim a coletiva do Rueda. Mas ele falava. O Marcelo nem isso fala. Ou seja, ele foge da imprensa segmentada, ele foge do torcedor do Santos Futebol Clube, o que é muito triste, viu, Jordão? Totalmente. E o Marcelo Teixeira, Marcão, ali na sua primeira coletiva como presidente do Santos, nesse seu retorno, ele falou que iria fazer aquela famosa coletiva dos 100 dias, né, Marcão? A cada 100 dias ele iria aparecer para trazer ali os seus pareceres com relação à gestão dele. Só que isso só aconteceu no primeiro ano. Eu não me lembro dele ter voltado no dia 300, por exemplo, ele fazer uma coletiva novamente para trazer algumas explicações.
E além do mais, quando era para ter uma coletiva dele, como aconteceu no início desse ano, Marcão, em que foi informada a imprensa que o Marcelo Teixeira falaria, e na verdade ele foi lá e colocou o Pedro Martins para falar, Marcão, e ainda por cima questionou falando que não era para trazer perguntas a ele, ficou muito feio toda aquela situação, Marcão. Então eu observo que é exatamente assim. O Marcelo Teixeira, ou ele aparece nos mesmos canais, ou quando é algum assunto relacionado ao Santos, que está aberto para a imprensa segmentada, é sempre com os mesmos assuntos. Ele vai dar a face para falar sobre a Arena, como aconteceu naquela coletiva na prefeitura, quando teve a assinatura da permissão da prefeitura de Santos. Ele apareceu de novo lá na parte do reencanto dos alvinegros, quando teve a reinauguração. Só que com relação à gestão, o Marcelo Teixeira, Marcão, a gente vive sempre a Deus dará. A gente não sabe o que acontece porque o peixe não é transparente em nome do seu presidente. Tiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Ô Jordão, falamos um pouco do Santos e o Fortaleza, hein, Jordão? O que esperar do time de Martim Palermo, hein? O Vojvoda passou pelo Fortaleza 4 anos, é muito identificado com Fortaleza. E lembrando, Jordão, que as coisas se invertem, né? Em 2023, o Fortaleza afundou o Santos naquele fatídico 6 de dezembro de 2023, né? Conhecido como Dia do Rebaixamento e Dia Mundial do Blogueiro Santista. O Vojvoda esteve lá na Vila Belmiro, assim como o próprio jogador Marinho, Podpah, Lucero, enfim. É a chance do Santos afundar o Fortaleza neste sábado, né, Jordão? E esse Fortaleza, o que podemos aguardar e esperar do time comandado por Martim Palermo, que venceu a última partida, surpreendeu o Flamengo jogando no Castelão. E olha, Jordão, o Fortaleza não jogou todo fechado contra o Flamengo não, hein? Eu vi o jogo, Fortaleza fez um ótimo jogo contra o Flamengo. Eu acho que não vai ser um adversário tão fácil não pro Peixe no próximo sábado. Olha, o Fortaleza, Jordão, sem medo de errar, tem mais time do que o Vitória da Bahia, viu? Eu também acredito nisso. Para mim, o Fortaleza, Marcão, é que houve um erro de rota ali no início da temporada. O Fortaleza acabou não tendo a melhor campanha, teve muito problema interno também com relação à disciplina dos jogadores. O Juan Pablo Vojvoda passou ali as suas crises dentro da equipe e o Fortaleza agora ele somente colhe os frutos daquilo que plantou no início da temporada. Agora, o que esperar desse Fortaleza para o jogo contra o Santos? Marcão, não podemos esperar um Fortaleza que vai ficar lá atrás. O Fortaleza é o seguinte, ele entrou pro jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro, eu assisti essa partida, o Fortaleza não ficou atrás também esperando não, Marcão. O Fortaleza finalizou mais que o Cruzeiro naquela oportunidade, mais que o dobro do que o Cruzeiro finalizou e acertou mais do que o dobro também as conclusões a gol. Então o Fortaleza, desde que o Palermo chegou, é uma equipe que entra pra ganhar todos os jogos, Marcão. É aquilo, é o famoso mata-mata. Eles não vão empatar o jogo. Ou eles vão matar, ou eles vão morrer. Não à toa, o Martim Palermo não tem empates com a equipe do Fortaleza. São 8 jogos com 4 vitórias e 4 empates. Além do mais, o Fortaleza ele passou por uma pequena mudança tática, Marcão, que com o Juan Pablo Vojvoda, a equipe vinha atuando num 4-2-3-1, que às vezes variava para um 3-5-2. Só que agora com o Martim Palermo, a equipe é literalmente um 4-3-3 até o final da partida. Então nós podemos esperar um Fortaleza que não vai simplesmente entregar a bola para o Santos e sair nos contra-ataques, e uma equipe que quando chegar ao ataque certamente vai concluir as suas jogadas, Marcão, porque eles são objetivos agora no comando do argentino. E Jordão, tem reforços o Fortaleza para jogar contra o Santos, hein? Tem jogador voltando. O zagueiro Kusevich, que já jogou no Palmeiras, retorna. E Lucero, Jordão, os dois retornam após cumprir suspensão. Não estiveram na vitória contra o Flamengo por 1-0. E outro jogador que pode voltar, que já está em transição e pronto para retornar aos gramados, Jordão, é ele, que o senhor algum dia disse que ele seria o melhor meia do futebol brasileiro. Lucas O Crispim. Ih, mamãe! Portanto, Jordão, o Fortaleza vem a Santos com 3 reforços. O zagueiro Kusevich, Lucero e também ele, Lucas Crispim. Jordão. Ó, Fortaleza que venceu o Flamengo, teve em campo o Breno no gol. Jogou muito o Breno, hein? Pegou tudo esse tal de Breno contra o Flamengo. Mancuso pela direita, Brites, Gaston Ávila e Bruno Pacheco pelo lado esquerdo.
Pierre, Lucas Sacha e Pochettino, que é melhor que o Roleiser, na opinião do Jordão. Herrera, Barreiro e Breno Lopes. Esse foi o time do Fortaleza. Olha, e muito provavelmente, Jordão, o Crispim pode ser titular no lugar do Pochettino, hein? E o Lucero pode voltar no lugar do Barreiro, que deve ir para o banco. Tá aí o provável Fortaleza para o jogo do Santos, hein? E além do mais, a expectativa é que haja uma manutenção de toda essa linha defensiva que você citou, porque nenhum dos jogadores na partida entre Fortaleza e Flamengo que estavam pendurados, eles tomaram o terceiro cartão amarelo, Marcão. E além do mais, ali o Lucas Sacha, ele jogou muito bem essa partida contra o Flamengo, porque ele conseguiu ser o segundo homem no meio de campo com qualidade, né? Ele conseguia ali carregar a bola, ele também preencheu os espaços ali, bloqueando justamente o trecho ali que a equipe do Flamengo tentava buscar de espaço justamente no ataque. E eu vejo que o principal carrasco do Santos, Marcão, que é o Lucero, retornando à Vila Belmiro, ainda mais com o Tomás Pochettino estando à disposição no Martim Palermo, são dois jogadores perigosíssimos e que o Santos tem que abrir o olho. Além do mais, Marcão, ainda existe a expectativa do Marinho, caso ele tenha uma melhora significativa na sua recuperação, que ele possa estar à disposição do Martim Palermo nesta partida. Então, nós teríamos ali 3 carrascos do Santos Futebol Clube jogando na Vila Belmiro. O Marinho, que marcou naquele fatídico dia, Lucero, que também anotou um gol naquele fatídico dia, e o Breno Lopes, que esse aí eu não preciso nem falar o que ele fez conosco.